Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu estou nervoso. Faz tempo que a gente não sobe aqui e eu vou falar para você, eu estou com uma alegria tremenda. Mas sempre é bom a gente poder compartilhar, né, um pouco daquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que a palavra dele tem despertado o nosso coração. E assim, a gente vai ter o culto um pouco diferente, um culto mais interativo, né? Hoje o título da mensagem vai ser Marcas, né? Marcas. E eu queria ver a habilidade aí, né? Dos homens, das mulheres, né? Dos mais jovens. Marcas, podia começar pelos homens, né? Marca de carro. Vamos lá, Douglas. Volkswagen. Cris. Fiat. Nossa, está bem baixo. Mas vamos lá. E aí, João? Toyota. E aí, Geraldo? Honda. Elias. Mitsubishi, né, Elias? É isso aí, ó. E aí, Felipe? Renault, nossa, meu. Legal. Wesley, fala uma marca aí. Oi? Fiat já foi. Honda já foi. Pô, ninguém. Mercedes, BMW, Ferrari, Lamborghini, né? Aston Martin. Vamos lá, gente. Oh, marcas, né? Marcas a gente vê que fica, né, consagrado aí. No mundo a gente vê marcas aí que né, sempre tem passado a história aí do fabricante de trator, né, a Lamborghini e tal, surgiu porque o Enzo Ferrari lá não quis ouvir ele a respeito de uns probleminha, e aí então surgiu a Lamborghini, né? E assim, são marcas que ficam, né, na mente. Agora as mulheres aí. Vamos ver. Perfume, vamos lá, Nilson. Você tem um gosto requintado. Ó, Dior, nossa, aí sim, hein? A Nilson é federal nisso aí, né? E aí, Laura? Boticário. Legal, né? Tainara, vamos lá, não disfarça não. Fica arriscando o dedo aí, vamos lá. Oi? Nossa, é até ruim de falar, dá até cãibra na língua. Legal. Chanel 5. Ó a dona Tereza lá, meu, Chanel 5. Não é fraca não, tá vendo? E, bom, tênis então nem se fala, né? Quantas marcas de tênis aí, quanta gente aí dá o duro aí, o difícil para muitas vezes empregar aí 2, 3, 4, 5 mil reais num pisante aí, né? Adidas, um monte aí, New Balance, poderia ter uma infinidade aí de marcas, né? Tênis. Mas então, eu queria falar a respeito então exatamente disso, das marcas que ficam, né, na nossa mente. O Douglas, quando ele orou, eu falei, Senhor, é a confirmação realmente da mensagem que precisava ter feito, e é a respeito disso mesmo que a gente vai falar nessa noite, né? Aliás, uma mensagem não é curta, uma mensagem simples, mas uma mensagem que eu quero que todos levem para casa para a gente refletir bem. E assim, é interessante, irmãos, como isso tem, nessas 3 últimas semanas, tudo tem convergido para isso. O assunto na EBD, na classe, as coisas, tudo tem a ver com o momento, né? A mensagem que Deus está enviando, né? O que Deus está falando para nós nesses
últimos dias, podemos dizer, né? E a gente vai ver nós vamos falar sobre 2 versículos. Um versículo está no último capítulo de Gálatas, que é 6, né, o 17, mas não vamos precisar ler agora. Gálatas é um livro que o apóstolo Paulo escreveu, né, para aqueles moradores da Galácia que estavam voltando da graça de Jesus Cristo para a lei novamente. E ele começa a falar, né, e levanta até alguns embates, questionamentos, e muitos questionavam o seu ministério, e ele fala que não recebeu o ministério de homem nenhum, mas ele recebeu, o ministério que ele recebeu foi de Cristo diretamente. E as pessoas, assim, naquela, podemos dizer assim, naquela interferência que as pessoas estavam querendo causar no ministério, naquela igreja, né? Estavam querendo trazer muitas coisas do judaísmo para dentro da igreja. O último título da música qual foi? Não, penúltimo. Nada além do sangue. Acabou. Nada além do sangue. Quem está com Gálatas aí 6,17? Leia bem alto aí, por favor. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você já pensou? Um homem de Deus poder falar uma coisa dessa? Ninguém me inquiete. No meu corpo, eu trago as marcas do Senhor Jesus Cristo. Então, e a gente vê que não só pelo fato da dedicação, né, da riqueza literária que o Espírito Santo produziu através da vida desse homem, mas também os sofrimentos na carne que esse homem teve, né, e ele, assim, a gente percebe, se você fizer um estudo, né, existe aquele comentário bíblico, versículo por versículo, e você vai perceber, né, a profundidade da tristeza dele, de um dia ter, né, passado para essa igreja a salvação em Cristo Jesus, né, o caminho até Deus, e depois, né, sendo introduzido pessoas com heresias destruidoras, heresias que levam a igreja à divisão, à escravidão, uma série de coisas, e ele, por final, ele diz: ninguém me inquiete, né? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? E assim como famosas são algumas marcas que a gente viu aí de carros, perfumes, como tem de roupas, né? Uma série de coisas, uma série de marcas de produtos. Aí vai entrar aquela pergunta: que marcas nós temos deixado na vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos? Então vamos lá para Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 12, ele diz, o mesmo apóstolo Paulo: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, eleitos de Deus, né? Seria até um jargão, né, que o pastor sempre fala. Tem eleitos de Deus aqui, não? Então, como eleitos de Deus, santos, né, separados, ou seja, e amados, revestivos de toda compaixão, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade.
E é interessante, irmãos, como a EBD dessas 3 últimas semanas ela tem falado a respeito disso. Eu fiquei pasmo quando comecei a olhar para esse texto e ver, eu falei, Senhor, obrigado. A gente não tem aquela habilidade, né, irmãos, do negócio aí, mas tem a folhinha de papel, né, e as pessoas, às vezes, a senhora que fala, pô, você fica marcando tudo aí, pô, põe logo do computador aí e tal, pô, não, deixa eu quieto aqui e tal, pá, deixa minhas anotações. Aí eu olhava a minha mesa, aquele monte de papel, eu digo, ó, não põe a mão, eu sei onde está tudo eu sei. Até que um dia, a igreja fez um retiro, a gente foi passar um fim de semana lá na Cachoeira do Funil, onde nós dormimos de um dia para o outro. Eu não sei se tem alguém aqui que foi naquela época. Ó, o Val deixava tudo registrado, né, Val? Então, e deu uma chuva violenta, e lá, irmãos, não caiu uma gota d'água, e aqui o povo tudo debaixo d'água, preocupado com a gente lá. E deu um raio lá perto da loja, e queimou a CPU, o sistema, tudo. Aí ela, nossa, queimou tudo. Eu digo, tá tudo aqui, ó, é só você pegar e mandar tudo de novo. Então a gente tem que se ater a essas coisas, entendeu? Não é o papel, a tinta, ela nunca vai ser substituída. Pode inventar o que for, aqui ó, não tem como. Meu pai já falava isso, é preto no branco, escreveu, acabou. Então, a gente vê algumas marcas ou características que o cristão, ele precisa evidenciar na vida dele, irmãos. Porque não basta você se autoproclamar crente. Ah, porque eu sou crente. Né? Eu estava até comentando aqui na EBD, essa semana chegou uma pessoa lá para comprar um negócio tal, falei isso, aquilo, tal, aí falando da conversa, eu não sei onde é que ele foi, que atenderam ele falou assim, o cara pegou, me vendeu isso aqui, estava tudo errado, meu. E o cara é crente ainda por cima. Nossa, irmãos, aquilo para mim foi a mesma coisa do cara dar uma facada no coração, meu. Aí eu pensei bem assim, eu falei, olha, lógico que você não vai criar uma animosidade no balcão e não vai rebater, mas tem que usar a sabedoria e a graça de Deus para você saber para onde que você entra, né? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, você pode ter sido vítima de um falso crente, o cara pode se autodenominar crente, mas crente ele não é, porque o crente ele não faz isso. O crente, ele tem palavra, ele tem transparência naquilo que ele faz. E também foi curto, grosso, já cortei. Mas a gente não pode também admitir isso. Mas é um alerta para que nós nos despertemos, irmãos, da grande desgraça que é o mau testemunho. É terrível, né? E quando Paulo aqui eu achei esse versículo tremendo. Ele fala, portanto, né? Todavia, se como eleitos de Deus. Então, você realmente é um eleito de Deus? Você ou melhor, você não, né? Nós é melhor. E você, eu já me sinto mal de estar imposicionando isso, porque eu estou no meio do balaio aí também, né? Então nós, né? Nós, como eleitos de Deus, santos e amados, nós temos compartilhado dessa intimidade com Deus, né? De ser um eleito de Deus, ser um conhecido de Deus, ser um amado de Deus, ser realmente uma pessoa, né, que é um santo. O santo é separado, irmãos, não se assuste não, viu? Não é o santinho do pau oco, não, é santo, separado do mundo, para essa obra. Nós temos evidenciado, né, essas características
E se cada uma dessas características que ele colocou aqui, ó, você pode reparar de uma coisa, elas vão nos arremeter para onde? No mesmo Gálatas, fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Ele fala de compaixão, né? Compaixão. Compaixão, a gente indo lá para o nosso amigo Aurélio lá, é uma virtude que significa sofrer com o sofrimento do outro, gerando proximidade, vontade de ajudar. Compaixão. Compaixão, irmãos. E é interessante isso, né? Interessante, porque, você para ser abordado para alguém, para pedir alguma coisa, se você estiver de carro, basta você parar no semáforo. E eu tenho que confessar para os irmãos que não é, eu bato o olho assim, eu já dou uma geral, já passo o scanner no cara, né? E a gente vê muitas vezes que, pode ser até que a gente erre, mas que é muita malandragem, muita coisa, mas nessa semana, de manhã, naquele semáforo ali, ó, onde entra ali para Panko ali, né, ali, ó, logo quem sai do Jaceguava, pega sentido do bairro, é o primeiro farol ali. Então tinha uns 4 carros, e vinha vindo um senhor, numa blusa, assim, estava até meio que friozinho de manhã, uma blusa surrada, tal, ele daquele jeito meio que tremendo, tal. Eu olhei assim, ele falou assim, eu tô... Na hora aquilo, já me peguei um dinheiro dele, eu falei, ó, o negócio é o seguinte, esse dinheiro aqui, ele vai te satisfazer minimamente, entendeu? Você vai ter que juntar com alguma coisa para tomar um café, mas saiba de uma coisa, Jesus Cristo muda a tua realidade. Jesus Cristo muda a tua realidade, saiba disso. Ele falou, a minha condição, eu já estou virando quase um mendigo e tal. Eu falei, então, clama a Deus, clama a Cristo, que Ele vai te responder. Se você fizer sinceramente do seu coração, você vai ter resposta para isso. Dei lá, Deus te abençoe, abriu o farol e tchau. Então, são oportunidades, irmãos, oportunidades, nós aproveitarmos oportunidades de exercer. Quando você olha para a pessoa, aquilo que o Espírito, ele te mover, ele te tocar para aquilo, para um amparo, um socorro, para alguma coisa que você pode fazer e você se sentir impulsionado pelo Espírito, vá, mas não supra só o material, não só aquela necessidade, mas saiba que você está sendo impelido para uma mensagem maior, para um socorro maior. Porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? E como a gente às vezes fala esses versículos e a gente vai vivendo, né? Os dias vão passando e a gente não vai se apercebendo das coisas, mas muitas vezes, muitas situações, nós vamos nos esfriando, meus irmãos, nós vamos nos acostumando com o curso desse mundo, Então, é algo que nós precisamos, toda vez fazer, todo dia, fazer um inventário daquilo, de como foi o nosso dia, e isso não é difícil, eu tenho, assim, esforçado para isso, para ver, né, como uma tarefa, como um desempenho que você tem durante o seu dia de trabalho, sentar, o que deu errado hoje, o que deu certo, foi isso, o que eu preciso mudar e tal, para a gente poder estar exercendo, né, essas características, né? Ele fala também de compaixão, ou melhor, de benignidade. Ele diz que a qualidade de quem é benigno,
generoso, bondade, benevolência. Eu fico olhando, poxa, será que eu tenho sido benigno? Será que eu tenho sido benigno? Será que eu tenho... As pessoas conseguem reconhecer ainda que infimamente alguma coisa na minha vida, no meu dia a dia, nas pessoas com que eu me relaciono? Porque, irmãos, são marcas que vão ficar, irmãos. Vão ficar. Quando eu partir no dia de amanhã, né, qual é o legado que eu deixei aqui? E eu não estou falando o legado de um patrimônio que você deixa, ou seja lá o que for, mas estou falando um legado de vida cristã, de vida ativa, de vida que fez diferença nas vidas das pessoas. As pessoas vão te lembrar como? Como você vai ser lembrado? Como você vai ser lembrada? Ele fala também de humildade, que é o reconhecimento da grandeza de Deus e a necessidade vital de relacionar-se sempre com Ele. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aos pés de Cristo, quando nós estamos sob o senhorio de Deus, irmãos, a gente vê o quanto a gente é pequeno. E a gente falou isso um pouquinho hoje aqui na EBD, né? Porque se nós nos deixarmos levar pela nossa mente, a mente humana, irmãos, é terrível, é terrível. Por quê? Porque aquilo que me agrada, aquilo que traz satisfação para o meu corpo, aquilo que me deixa assim, ligado, eu fico, busco essa satisfação física, carnal, são as coisas que vão me levar para o inferno. Então a gente precisa ter esse cuidado sempre, de continuamente fazer esse inventário na nossa vida, um inventáriozinho diário, para manter as coisas, entendeu? Em dia, alinhadas aos pés de Cristo, e a gente vai ter sim, satisfação, vamos ter alegria, vamos ter prazer, vamos ter algo que por mais que a pessoa consiga granjear nesse mundo, ele nunca vai poder viver esse sentimento de contentamento, porque isso só pode ter quem tem uma comunhão com Deus, porque o contentamento é Deus que nos dá, é Ele que nos dá, irmãos. E isso independe, entendeu? De classe social, independe de qualquer coisa, só depende de Deus. Eu estava vendo um testemunho essa semana, e pelo jeito, a mulher acho que é católica, e ela estava falando, que ela estava passando por uma situação, meio de tristeza, assim, tal. E aí ela sai para trabalhar muito cedo, tal, e um dia da semana ela ia entrar mais tarde. E aí ela falou que ela, conversando com Jesus, um dia antes, na noite anterior à manhã, ela falou: ô Senhor, amanhã eu vou entrar mais tarde, queria tanto que o Senhor fosse tomar um café comigo, vou passar lá na padaria, tal. Senhor, será que o senhor teria, um tempinho para ir tomar um café comigo? Ela pegou, disse que deitou, dormiu, tal, acordou no outro dia. Aí ela chegou, foi na padaria já, que ela tinha já premeditado passar. E aí, chegou naquela padaria, quando ela estacionou o carro, ela viu, tipo devia ser um morador de rua, tal, assim meio sujo, estava sentado numa muretinha, o carro vem e estaciona, e tinha uma muretinha, e depois a padaria.
E aí diz que ele não estava, ele estava parado. Estava parado, estava quieto. As pessoas passando, ela começou a observar, aquilo ali chamou a atenção dela. Ela começou a observar e ele não pediu nada. Não estava pedindo nada para ninguém. Estava sentado quietinho. Aí ela saiu, trancou o carro, passou. Quando ela passou por ele, ele olhou assim, ele falou assim: você me paga um café? Com aquele sorriso e tal. Ela falou que na hora, irmãos, na hora, aquilo falou para ela: você pensa o quê? Você acha que eu ia estar aqui todo engravatado? Eu ia estar aqui bonito? Você não pediu para vir tomar um café com você? Na hora ela sentiu aquilo, irmãos. Aí ela começou a chorar, entrou na padaria, e ela falou: mas só um café, Senhor? Eu tenho um cartão aqui, ó, eu consigo comprar um pãozinho, um pão doce, um negócio, e tudo aquilo passando na mente dela. Ela veio, pegou o café. Foi o melhor dia que ela passou. Ela falou assim: encheu o meu coração de contentamento, encheu o meu coração de esperança, de alegria. E ele, quando lhe recebeu aquele copo de café assim, ele me olhou com aquele sorriso. Ela falou assim: eu pude sentir, né, naquele momento, que Jesus estava ali, ó. Então são essas coisas que muitas vezes, irmãos, o dia a dia, a correria, entendeu? As tarefas, as coisas que a gente tem que fazer, se a gente entra por esse caminho, nós somos arrastados por esse mundo, arrastados nas coisas diárias, porque existe prazo, existe horário, existe dia, existe uma série de tarefas que a gente precisa concluir, mas a gente tem que exercer isso, irmãos, humildade, mais humildade do que o Senhor, mais humildade do que o Senhor, do que Cristo, o Criador, irmãos, de todas as coisas, não só o Criador, como o sustentador, né? Eu amo ali aquele trecho de Isaías 40, fala, da qualidade, do poder infinito de Deus, da glória de Deus, comparada com a glória do homem, nesse mundo que não se pode, é ridículo comparar, né? A obra de Deus, ela é inatingível para a nossa mente limitada, mas Deus se agrada em compartilhar essas coisas conosco, irmãos. Isso é preciosíssimo, nesse tempo que as coisas estão se esfriando, o homem ele vai se embrutecendo, ele vai ficando cada vez mais insensível, e é onde vai faltando humildade. Se falar em humildade, aí o cara vai falar: pô, esse cara é fraco, esse cara é fraco. Se a moda hoje é o que? É ostentação, é expor, né? Às vezes a gente vê aí vários, né, N jogadores de futebol aí, né, o cara faz uma coisa, está todo mundo em cima, tirando foto, é Instagram, é Facebook, tudo quanto é coisa, a mídia e tal. Já vem na minha mente, ó, já recebeu o teu galardão, já recebeu o teu galardão. Não saiba, irmãos, a tua esquerda o que faz a tua direita, e vice-versa, mas num espírito humilde, de simplicidade. Vamos, caçar essas marcas e colocar elas na nossa mente, como a gente falou, marcas de diversas coisas, perfumes, carros, são coisas, marcas consagradas aí, que isso aí, essas marcas, sejam uma consagração na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, nossas esposas.
É algo para a gente pensar. A outra qualidade, a mansidão. Mansidão é a qualidade manifestada em meio a um sofrimento, a um desprezo, a uma humilhação. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa mansidão, essa humildade do Senhor, E às vezes, irmãos, eu vou falar para vocês, é difícil em determinadas situações você manter a mansidão, mas está aqui, e é a qualidade de eleitos de Deus e santos, é uma das qualidades. Se ele escreveu aqui, é porque pode ser difícil, mas não é impossível, porque ele pode dar a capacidade para a gente ser transformado. Agora, precisamos ver aonde está o nosso foco, onde está o nosso coração, aonde está o nosso interesse de buscar uma atitude dessa. E além do mais, longanimidade, capacidade de suportar adversidades, com paciência e tolerância, sem perder a fé. Quem aqui já passou por dificuldades, por uma luta terrível? Vários, vou levantar testemunho aí, várias coisas. E isso, irmãos, muitas vezes vem, aliás, muitas vezes não, né? Porque aí eu estou falando contra mim mesmo, porque eu creio que na vida do crente, absolutamente nada é para o mal, mas tudo na vida do crente tem um propósito do qual, de fortalecer, de amadurecer o relacionamento, Cristo e nós, tem esse objetivo, porque esse que vos fala, irmãos, é terrível, e isso a gente às vezes herda, né, de família, pai, a gente quer resolver a coisa, é na hora, é rápido, é isso e aquilo, e Deus vai e nos coloca em situações, para que a gente possa exercer essa longanimidade, e muitas vezes você para, você espera, você ora, você clama, você chora, você pede, você alcança muitas vezes, mas não é mérito nosso, é o que? A graça de Deus, que ela é manifestada na vida de cada um de nós, nessas dificuldades nas quais nós passamos. A gente pode olhar para a vida do apóstolo Paulo, irmãos, e olhar para a vida do apóstolo Paulo de diversas maneiras, diversas maneiras. Um assassino, um perseguidor da igreja, o cara que prendia as pessoas, colocava na masmorra, muitas vezes subjugava essas pessoas, e açoites e uma série de coisas, arrebentava a igreja de Cristo, mas um homem que foi transformado pelo poder de Deus, a ponto de não só testemunhar com a vida dele, a transformação operada por Cristo na vida desse homem, não só
nos seus feitos, ou melhor, nos feitos de Deus através dele, porque nós não somos capazes de nada. É isso que a gente tem que ter na nossa mente sempre, para não querer estar subindo. Não é você, entendeu? Se você tem habilidade para tal coisa, não é você, esquece. Isso é a graça de Deus na tua vida. Pode ter certeza absoluta disso. Porque sem Deus, nada podeis fazer, nada. Então, para que abaixe a nossa bola, né, que a gente fique com a bola bem baixinha, a gente tem que ter essa consciência de que Deus é tudo em nós. Nós não podemos nada, absolutamente nada, inúteis, mas Deus tudo pode, e pode através de nós, daquele que se coloca na mão dele, naquele que crê no poder dele de ser ser uma pessoa transformada por ele, no poder transformador de Deus, para aquele que com sinceridade se aproxima dele. Ele pode dar para nós essa capacidade. E também, por último aqui, a fidelidade, que traduzido lá, fé, certeza, segurança, sinceridade, confiança, confiabilidade, honestidade, firmeza e transparência. Essa é uma pessoa fidedigna. E eu fico pensando, né, como que é difícil para nós exercermos tudo isso. A gente olha para um desafio tão grande. Daqui a pouco vai encerrar o culto, o grupo de louvor vai tocar aquele último louvor aí característico, e a gente vai sair por aquele portão ali, vai para casa. Mas e aí? Como é que ficou? O que eu vou levar, né, dessas informações que a gente está passando hoje aqui? Porque tudo na nossa vida, na vida do crente, irmãos, as coisas não acontecem na vida do crente assim, mas ela é graduativa. Por quê? Porque nós estamos matriculados na escola da vida. Mas se não houver recuo, se houver a perseverança, se essas marcas aqui forem evidenciadas nas nossas vidas, nós vamos perceber progresso em cada dia, como nas coisas, nos negócios, né? Rua Maria Cazuza Feitosa, sabe onde era esse endereço, Daniel? Né? Um escritorinho pequenininho, umas coisas tudo terceirizadas, as pecinhas, tal. É assim, irmãos, é do nada que Deus pega. Para quê? Para que a gente saiba que a glória é dele. Daniel estava lá, saveirinho branca, corria para lá, para cá, bababá. Rogério, está surgindo um negócio aí e tal, talvez venha em Bugaçu, né, um galpão para a gente alugar. Aí arrumou as máquinas. Um dia aí deu um BO, não arrumava de jeito nenhum. Falei, Daniel, é um negócio, quero orar por você aí, meu irmão, agora, pode ser? Pode, vamos orar. Então, é assim que Deus vai trabalhando, irmãos. Hoje está lá, a empresa, Daniel, a Neuza, mas vai ver lá quando começou. Não é assim, e isso a gente tem que tirar de exemplo para tudo na vida da gente. É para tudo essa lição serve, irmãos, porque Deus é tudo em nós, é tudo em nós. E quando nós temos essa percepção, quando Deus nos dá essa graça de nós percebermos isso, irmãos, a vida vai ficando mais fácil. Quantos anos faz isso, Daniel? Então, são 11 anos. Não, aqui a gente vai gravando as coisas. É velhinho, mas ainda sei lá eu como é que chama lá, o negócio lá está tudo gravando lá, ó. Ainda não está apagando não.
Então a gente vai exercitando. Mas às vezes a gente olha a vida das pessoas, a gente vê certas coisas e fala, poxa, como que pode? Irmão, entra na vida, entra nessa vida, coloca a tua vida nas mãos de Deus, crê nele, mas não de gogó para fora, mas de coração, se empenha, porque no final das contas, você vê como as coisas são, no final das contas, irmãos, tudo isso não é para trazer nenhum benefício para Deus, pô. Não é para trazer benefício nenhum para Deus. Olha o amor de Deus. O benefício é em nosso favor, para que nós cresçamos como pessoas, cresçamos como servos de Deus, cresçamos, entendeu? Espiritualmente, psicologicamente, cresçamos emocionalmente, ter equilíbrio, domínio próprio. Essas são as qualidades do fruto do Espírito de Deus. Ai, como eu estou longe. Como eu estou longe dessas coisas, irmãos. Mas uma coisa eu falo, eu estou perseguindo. Eu estou perseguindo. É o trabalho da formiguinha. É uma coisa de cada vez. Bem pequenininho. E Cazuza Feitosa, eu nunca vou esquecer, Daniel, porque é o endereço da casa onde minha mãe morava, então já era. Mas isso é um trabalho, irmãos, de cada dia, de coisa. Não pensa que a gente vai, entendeu, aspirar um cargo numa empresa, e é isso aqui, ó, do dia para a noite, porque é isso que as pessoas querem. As pessoas olham para a vida dos outros, nossa, eu queria, ser parecido, queria ser com isso aí, mas vai lá, entra na fila e passa pelo processo. O que essa geração de hoje não quer é passar pelo processo, gente. Geração fraca, geração medíocre, geração débil, geração que quer tudo pronto. Pensa que a vaca dá leite. A vaca não dá leite, você tem que ir lá tirar, pô. Então a gente precisa, se você quer, entendeu? Os jovens aí, ó, se você quer ser alguém diferencial do amanhã, não para você se sentir melhor, nem nada, mas que você seja aí um ganhador de almas, comece a pensar nisso. Paga o preço. Paga o preço. Seja humilde, seja simples, tema a Deus em tudo que você fizer. Clame a Deus que te dê sabedoria, que te coloque em lugares onde você vai ser um instrumento dele ali, ó. Esse é o tipo de oração que nós temos que fazer, porque isso é Mateus 6,33, irmãos. Sabe o que é Mateus 6,33? Buscar primeiro o reino de Deus. Não é você ir lá no monte, você ir não sei aonde, o reino de Deus, não. O reino de Deus está aqui, ó, está dentro de nós. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas, o sucesso, a vitória, aquilo, no seu dia a dia, ele sabe muito bem do que precisa. E você é conhecido de Deus, não é pelo que você faz, não é pelo que você fala, porque Deus sabe de todas as coisas. E eu já falei isso aí na EBD hoje, e vou repetir agora, o versículo que nunca mais eu esqueci da primeira vez que eu li, Jó 37:7, sabe o que diz lá em Jó 37:7? Ele é o que sela a mão de todo homem, para que todos conheçam a sua obra. Mais de 8 bilhões de pessoas, e nesse momento agora, ele sabe exatamente o que está passando na mente de cada um, não é de cada um de nós aqui da igreja, não, ao redor desse mundo. Deus tem um controle sobre todas as coisas, irmãos, não existe dificuldade para Ele. O que a gente precisa entender, que não é porque que não existe dificuldade para Ele, que Ele pode todas as coisas, que nós não vamos passar pelas dificuldades, porque são através das dificuldades que Ele vai forjar na nossa vida
para que nós sejamos, fortes espiritualmente em tudo aquilo que a gente precisa. A gente vai ser assim, aqueles bombadão, mas não dessas porcarias, né? Mas daqueles que faz o exercício mesmo, que malha, que busca, que corre atrás, que se esforça, que entrega, que respeita, que ama. Irmãos, e eu vou falar para vocês como é difícil, não é fácil, mas é prazeroso. Isso traz para nós esse sentimento que vem de Deus de contentamento daquilo que Ele põe nas nossas mãos. Quando a gente começa a ter uma perspectiva da nossa vida dessa maneira, a gente começa a viver melhor, mais leve, mais tranquilo. Automaticamente vem o desejo de estarmos mais perto das Escrituras Sagradas, porque isso traz para nós sabedoria, mas sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, não a sabedoria humana, né? Porque o mesmo Tiago, o qual a gente está estudando no EBD, ele fala que a sabedoria humana, ela é animal, diabólica e essas coisas aí, mas a sabedoria que vem de Deus, né, que a gente assim seja fortalecido cada dia por Ele, e que Ele desempenhe, né, esse papel na nossa vida, porque nós somos só o veículo, é só um instrumento que ele vai usar, que Ele quer usar, né, para poder fazer essa transformação nas vidas daqueles que Ele ainda quer salvar, até antes, né, do grande dia final. Que a gente leve isso para casa, a gente reflita bem nisso, e tenha essa consciência, que tudo na nossa vida, ele é um processo, ele não é uma coisa que acontece assim, até mesmo a queda, ninguém dorme um santo e acorda um diabo. As coisas, a tática de Satanás há muito já usada, é a sutileza das coisas. Eu abro uma brecha para um negocinho só, e isso não é radicalismo, viu, irmãos? Não é radicalismo, mas é a realidade. Basta um negocinho só, mas isso não tem problema, pô, imagina, não vai alterar em nada, não vou ter, só um negocinho, basta isso, é o primeiro, é que nem o Joãozinho fala lá, dos alcoólicos anônimos, né? Basta o primeiro gole, não precisa mais nada, pronto, o negócio vai igual carreta sem freio, ladeira abaixo. Então, não é radicalismo, irmãos, é o quê? É prevenção, é prevenção. Já foi lá no supermercado, tem lá aqueles caras lá, prevenção de coisa de produtos, o cara vai lá, pegou um Danone, deixou aqui no negócio das bolachas, aí o cara vê lá o Danone e tal, já pega, já leva lá para a geladeira de novo, por quê? Porque se ele deixar lá, vai estragar. Se ele deixar muito tempo lá, dali a pouco o produto já não corresponde mais. Ele tem que estar no seu próprio lugar. O crente, ele tem o seu lugar para estar. Ele não está onde ele quer. E esse negócio de não tem nada a ver, cuidado. Muito cuidado com esse negócio de não tem nada a ver. Porque essa frase, para mim, não tem nada a ver, ela foi forjada no inferno. É não tendo nada a ver onde a pessoa vai ladeira abaixo. E daqui a pouco está destruído.
É verdade. Fala isso aí, o povo acha meio, mas é verdade. Essa frase, ela é maligna. Rejeite esse negócio. Rejeita isso aí, ó, de não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Mas não é Globo, não. Deus que me livre. Misericórdia, hein? Misericórdia. Tem tudo a ver com a nossa vida. Aonde a gente anda, com quem a gente se relaciona, as coisas que nós fazemos, aonde nós vamos, com quem nós vamos. Começa a pensar isso. Avalie isso aí. Tenta um exercício essa semana só. Depois a gente troca uma ideia. Só essa semana. Coisas às vezes mínimas, coisas pequenas. Coisas pequenas. Coloca isso como alvo para você ver a mudança, a diferença que vai dar. E não é, né, algo muito agradável de se ouvir, mas isso aqui é para mim. É para mim primeiramente. Porque a palavra, irmãos, se a palavra não vier, irmãos, e ela não der no fígado do cara, da pessoa, esquece. Esquece, ela tem que ter efeito. O negócio tem que bater e tem que doer. Eu tenho que ser, entendeu? Confrontado continuamente. Por quê? Porque ela é perfeita, eu não. Eu sou pecador. Eu careço da graça de Deus cada dia, cada instante, cada momento, cada respirada. E a gente se acostuma com isso, né? Porque todos aqui têm um celular, sai daqui, vai para casa. Os que jantam, jantam, que não janta faz um lanchinho, deita, dorme, manhã acorda, café da manhã, tomou, dá aquela trabalhada, almoço, um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, a coisa vai passando e a gente acha que isso aí é normal, é tudo, entendeu? As coisas não, as coisas acontecem, é tudo normal. Normal coisa nenhuma, irmãos, é graça de Deus. Se Deus fechar lá, ó, a torneirinha do ar, acabou. Olha que coisa simples. Quantos milionários, dinheiro que nem lixo. Eu vi o testemunho de uma filha de um industrial, sei lá, o cara milionário, bilionário. Ela falou assim: meu pai morreu pela falta daquilo que é de graça. Ar. Por não conseguir respirar. Nem todo o dinheiro que ele tinha para dar para uma puxada, e a gente tem de graça isso. Então, vamos aprender a valorizar essas coisas, vamos aprender a olhar para essas coisas, porque eu tenho certeza absoluta, irmão, não está fácil, entendeu? A gente vê a decadência moral, decadência de princípios, decadência espiritual, desse país, de quem está no comando, entendeu? Mas eu tenho certeza absoluta aqui dentro, eu desafio qualquer um aqui dentro, ó. Tem muitos que eu não tenho nem uma certa proximidade, mas eu tenho certeza absoluta, meu irmão, se você é um crente em Cristo, você tem muito mais motivos para agradecer, muito mais motivos para agradecer, porque a gratidão, vou falar para você, diante de Deus, é uma coisa tremenda, irmãos. E saber que as nossas vidas, elas estão na mão de Cristo, na mão de Deus, que tudo pode. Saber que a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser simples, porque quando causamos alguma dificuldade, ou alguma discussão, alguma briga, algum entrever, alguma coisa, o negócio eu quero defender o meu lado. Meu irmão, põe na cabeça, meu irmão, Jesus Cristo ficou com prejuízo. Falando diretamente, simplesmente, Jesus ficou com prejuízo, ele não tinha nada a ver com isso, ele pagou o preço, e não foi um precinho, não uma coisinha, foi a própria vida dele. Quer dizer que quando eu me desentendo aqui com o Vitor, tal, por mais que eu esteja com a razão, meu irmão, eu vou falar para você, fica com prejuízo, meu irmão, Deus vai te honrar, fica com prejuízo, porque só a tua atitude
em saber disso, daquele que tudo conhece e sabe todas as coisas, discerne tudo. Só a tua atitude de coração, de você abrir mão do seu direito e se humilhar e pedir o perdão, meu irmão, acabou aquilo ali, ó, Deus, você não sabe o quanto Deus vai agir na tua vida. A gente precisa entender isso, meu irmão. Enquanto eu não estiver disposto a pagar o preço, e não é o preço de ir para a cruz, não, ficar lá, não, é aguentar um negocinho aí, ou outro aí que você é desafiado, entendeu? Fica com prejuízo, meu irmão, é melhor, isso vai ser um lucro para você. Olha que coisa louca, fica com prejuízo que vai ser um lucro. Mas é verdade isso daí. Às vezes a gente vende os negócios lá, a pessoa vem lá, pô, mas esse negócio aqui, ó, você vê a ignorância, a simplicidade da pessoa que estourou o negócio lá. Aí o cara, mas não sei o que. Eu digo, Herbert, pega o negócio, dá para esse cara aí, acabou. Larga a mão, vamos embora. Deixa quieto. Não faça conta, meu irmão. Não faça conta de coisa pouca. Não faça conta nem de muita. Entrega na mão de Deus. Evidencia isso aqui, ó. Pensa nessas marcas aqui, ó, que nós temos que ter. Fazer dessas marcas aqui, ó, famosas na nossa vida, como tantas marcas que nós falamos aí, ó, de carro, perfume, roupa, tênis, sapato, sei lá eu. Mas todas essas qualidades aqui, ó, evidencia na tua vida, meu irmão. Evidencia, experimenta, faz um experimento. Faz um experimento, muda de atitude. E você vai ver a transformação que você vai ter. Você vai se surpreender com isso. Porque aqui, irmãos, é como eu falei, nós estamos matriculados na escola da vida. E todo mundo precisa passar de ano. Mas a gente não vai passar de ano, irmãos, se a gente não decorar caminho suave. Se a gente não tiver intimidade com as matérias, como que a gente quer passar de ano? Como que o Espírito fará lembrar de todas as coisas se você não estudou nada? Se você não gravou nada na tua vida? Como é que você vai lembrar? Você vai lembrar do quê? Não existe mágica não, irmãos. Não, porque o Espírito fala através de mim, ele fala. Não vai lá, não investe tempo na palavra não, não traz à memória as coisas, não procura viver isso do dia a dia não. Você vai ver que ele vai te lembrar do quê? De nada, se você não estudou nada, se você não meditou. E esquece, irmão, não tem negócio de mágica, não tem coisa de poder não, se você não se dedicar, porque o poder ele vem através do conhecimento dessa palavra. Ela vai te dar poder para você tomar decisões na hora certa, as decisões certas, do que você deve fazer e do que você não deve fazer. Então ele não vai conseguir te lembrar nada. Se você não estudou, se você não se dedicou, irmãos, olha, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus forge em nós um espírito manso, um espírito de compaixão, um espírito benigno, humilde e simples. E isso eu vou falar para vocês, é remar contra essa correnteza aí, ó. Mas o que tem de bom para tudo isso é que Cristo é o capitão desse barco, né? E a gente vai conseguir subir esse rio aí mesmo contra o curso dele. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe, que Deus nos ajude a viver essa palavra cada dia. Vamos orar. Pai bendito, Deus amado,